Olá, nós estamos aqui outra vez com você, como amados de Deus, para tratar daquilo que a graça de Deus fala do Evangelho. Nosso objetivo não é mexer com religião, mas sim com a graça do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho que tem como objetivo alcançar pessoas, transformar vidas. E você pode ser uma destas pessoas que também possam nos ajudar na divulgação, na propagação desse material. Aí vão aparecer os endereços para que isso seja disseminado através da mídia, das redes sociais, sistema de comunicação. Nós contamos com a sua participação, porque é assim que se comunica o Evangelho, boca a boca, assunto a assunto, vídeo a vídeo. E você pode estar orando por nós e também colaborando de várias maneiras para que esse programa tenha a sua divulgação. Nós vamos ter uma paradinha e logo logo a gente volta para algumas considerações do que a palavra de Deus nos fala. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. O nosso projeto aqui é anunciar o Evangelho a partir da palavra de Deus, das Escrituras, do que está escrito, não daquilo que simplesmente faz parte de uma tradição ou de uma compreensão, mas aquilo que a palavra de Deus nos revela, nos mostra. E nós temos andado nessa caminhada durante já vários programas no Evangelho, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, procurando compreender, com a nossa limitação, evidentemente, o que o Evangelho significa na vida prática, nos relacionamentos, qual a obra de Deus para nós. A gente tem visto que essa carta é uma carta muito positiva, uma carta que fala daquilo que Cristo realizou, e nós vimos que existem 3 verbos que são assim, uma espécie de pilares da carta. O verbo sentar, que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significando que a vida cristã, ela tem uma postura de descanso, o descanso da nossa alma. Aquilo que Cristo realizou gera em nós um estágio de paz. E o verbo sentar, que é principalmente o capítulo 1 e 2 até o 3, ele está falando dessa posição. Ali revela este conteúdo do descanso. A partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar um pouco mais do verbo andar, que representa
o progresso, aquele estado de evolução, da santificação, do caminhar cristão, daquilo que você adquiriu com o descanso, com a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Em seguida, nós vamos andar da maneira digna da vocação a que nós fomos chamados. E chegando lá no final do capítulo, depois do capítulo 5, lá no capítulo 6, ele vai falar sobre o firmar-se, o estar firme, o estado de estar de pé. Quando você chega a uma caminhada e está ainda confiante, ele vai dizer assim: estai, pois, firmes. E aí diz: tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e aquela sequência. E a gente tem andado aqui no progresso, no processo de crescimento. E no capítulo 5, que é este que a gente tem procurado olhar aqui, o apóstolo Paulo fala sobre o relacionamento conjugal, marido e mulher, uma relação de compreensão. E ele compara o casamento ao envolvimento entre Cristo e a igreja. Como Cristo está numa relação de cabeça com a igreja, ou de marido e esposa, ele procura mostrar que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as esposas, as mulheres, deveriam estar nesta mesma relação de sujeição com os maridos. Não necessariamente significa capachismo, porque a igreja não é um capacho de Cristo. Ela faz parte do projeto de casamento, de relacionamento. São figuras de comunhão, de identificação. Mas aqui no versículo 25 ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Preste bem atenção, que ele está dizendo: maridos, versículo 25, amai. Essa é a primeira característica de um relacionamento que tenha significado, o amor. Cristo amou-nos. Assim como Cristo amou a sua igreja, Cristo nos ama. O amor é que une as pessoas. Sem amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha a capacidade de fé, de transplantar um monte daqui para lá, ainda que eu dê os meus bens e seja um mártir, e seja queimado, se eu não tiver amor, diz o apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, eu não serei absolutamente nada. Então, Cristo nos amou, é a primeira marca. Assim como o Senhor nos amou, devemos amar uns aos outros. Deus é amor. E o amor de Deus, ele é derramado
em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A segunda característica que o apóstolo Paulo fala aqui a respeito de Cristo é que ele entregou-se a si mesmo pela igreja. Entregou-se por ela. Entregou-se pelo seu povo, para resgatar um povo de propriedade exclusiva dele mesmo. Ele deu-se a si mesmo para nos desarraigar, tirar as nossas raízes deste mundo que nos mantém aprisionados através dos nossos sentimentos, da nossa cultura terrena que nos prende, que bloqueia a nossa liberdade espiritual. Entregou-se. Ele não foi forçado via uma espécie de coação. Ele não teve que comparecer ao cadafalso imposto. Ele entregou-se por amor a nós, ele entregou-se por amor da sua igreja para realizar uma obra extraordinária que a Bíblia vai dizer assim, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Esta santificação, que é uma obra de Deus exclusiva, de nos separar, de nos colocar à parte, para colocar dentro de nós a pureza da sua natureza divina. O Senhor Jesus Cristo não veio impor uma religiosidade de aparência. No primeiro milagre que Jesus realizou aqui na terra, o primeiro sinal registrado no Evangelho de João, no capítulo 2, ele realizou isto num casamento. Foi a transformação da água em vinho. E ele usou aquelas 6 talhas, aqueles 6 potes, que eram usados pelos judeus para a purificação externa. Um bom judeu, quando vinha da rua, ele tinha que fazer a ablução, fazer uma lavagem. Ele se lavava os pés, as mãos, o rosto, um bom sistema higiênico. E tinham aqueles potes utilizados à porta da casa, que eram frequentemente colocadas ali água para estas cerimônias. E Jesus manda que se encha de água as talhas. E aqui ele falou de purificação da água pela palavra, porque um dos símbolos da Bíblia para a palavra é a água. Nós temos lá Jesus dizendo, em João capítulo 3, ele diz assim, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é nascer da palavra. E esta lavagem é a lavagem interior, que o apóstolo Paulo vai dizer na carta a Tito, da lavagem da regeneração do Espírito Santo, que é algo que acontece de dentro, não de fora. Não é a coisa exterior, não é a aparência, não é simplesmente limpar aqui por fora, é a água que é colocada dentro do pote que transforma, que é transformada
em vinho. E o vinho na Bíblia é uma figura, é um símbolo da alegria. Ou seja, quando o homem recebe a palavra de Deus, dentro do seu interior vai ser produzido uma transformação, uma mudança no seu espírito. E esta mudança que a palavra vai usar como sendo purificação, pureza no sentido de uma coisa íntegra, não misturada, um caráter integral, inteiro. Ele veio para nos dar esta condição. A gente vai dar uma paradinha aqui e já vamos continuar tratando deste assunto enquanto vamos ver os nossos comerciais. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nós temos um costume aqui, a gente chama de a estante, o momento de apresentar algum livro, e aqui hoje é do Brennan Manning. Brennan Manning é um católico americano que escreveu alguns livros muito preciosos, e este, que eu considero um dos melhores, chama-se O Anseio Furioso de Deus. É uma indicação que nós fazemos para aqueles que gostam de boa leitura. Vale a pena ler este livro. E espero que você leve a sério este assunto de boa leitura. E nós vamos continuar abordando no nosso caminhar aqui a obra de Cristo em favor da sua igreja. Ele amou a sua igreja, ele nos amou, ele nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele nos deu o seu Filho unigênito, e ele se entregou a si mesmo por nós, para nos santificar, para nos tornar santos, separados e íntegros, não esquizofrenizados entre um mundo que puxa para cá e uma santidade que puxa para lá, uma coisa assim, quase que adoecedora, quase não adoecedora, mas ele nos purificou, é o que ele diz aqui, para que a santificasse a sua igreja, se tornasse uma igreja com características de integridade, separada das coisas profanas, consagradas, dedicadas para não só a limpeza exterior, mas muito mais para a limpeza interior. E aí ele diz aqui, ó, tendo-a purificado pela lavagem da água, pela palavra. E nós estávamos falando isto, que a palavra de Deus, ela tem um poder de limpeza. Certa ocasião, Jesus estava
já no seu final de ministério, e ele disse para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus nos limpa, nos purifica. Ela gera um estado interior de confiança. E por que ele fez isto? Ele fez isto tudo para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Ele purifica, ele ama a sua igreja, ele ama o seu povo. Ele entregou-se ali na cruz por nós. A cruz é o lugar da sentença de Deus contra uma humanidade caída. A morte de Jesus é uma morte corporativa, é uma morte solidária, que envolve mais do que uma pessoa morrendo. Ele morreu em benefício de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, em benefício de uma comunidade, da igreja, o seu povo, em benefício da sua aqueles que viessem por sua graça a crer a obra dele na cruz. Ele deu-se a si mesmo, entregou-se a si mesmo para apresentar a ele mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que é isto? Ele deu-se a si mesmo para que nós fôssemos apresentados a ele. A obra dele tem como finalidade ele mesmo. Então, ele nos faz uma igreja, um povo, uma gente sem mácula. Por que significa sem mancha, sem mácula? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Já não há, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 1, agora que nós estamos em Cristo, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do pecado e da morte foi vencida pela lei da vida em Cristo Jesus. Nós fomos retirados de um sistema de morte para um sistema de vida. E ele tirou todas as evidências das máculas, da sujeira. Mas ele também fala de rugas, ou seja, a igreja não é mais temporal, no sentido que ela vai acabar. Ela tem sua característica eterna e de renovação. Rugas sempre fala de velhice, fala da lei da entropia, da lei da termodinâmica que mostra a perda da energia. E nós, que agora ganhamos a dimensão de vida eterna, não temos mais nem que viver debaixo de uma consciência culpada, envergonhada, porque nós ganhamos, por meio da morte de Jesus, também a nossa morte com Jesus na cruz. E ganhamos a expressão da novidade, ainda que o nosso homem exterior, a nossa carcaça se envelheça, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O nosso homem interior é a nossa vida íntima, o nosso homem transformado, ele vai se renovando dia a dia. E aqui ele está falando
não tem mais ruga, nem coisas semelhantes, como esta situação de ficar aprisionado no seu passado, relembrando de pensamentos ruins. Não, porque nós fomos chamados para uma relação de santidade, e sem esta questão aqui, que é até interessante, negativa, sem defeito, com um sacrifício sem mancha, sem, como no Velho Testamento, quando alguém ia oferecer um sacrifício para Deus, não podia ser de ovelha cega ou de alguma coisa que tivesse um defeito na perna, algum defeito físico, que ele está dizendo assim, ele fez uma obra em nosso favor, que nos mantém perante os seus próprios olhos por aquilo que ele realizou por nós, como um povo sem rugas, sem máculas, sem defeito, um povo para ele, santo, um povo íntimo. E mais a coisa que ele vai dizendo, que no versículo 29 do capítulo 5, ele vai dizer que porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Cristo ele não só realiza uma obra de nos amar, de nos santificar, de nos purificar, de nos dar uma dimensão de transformação interior, mas também ele nos alimenta. Ele é o próprio pão nosso de cada dia. Quando nós oramos o Pai Nosso, a gente chega, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para a minha compreensão, não se trata propriamente do feijão e arroz que a gente come, porque quando ele disse certa vez que as pessoas estariam preocupadas com estas coisas, ele disse, vai ver passarinho, vai olhar as aves do campo, que elas não semeiam e não cegam, entretanto o vosso Pai as alimenta. E ele fez uma crítica dizendo, se Deus alimenta esses animaizinhos, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então não se trata propriamente do alimento, mas sim dele mesmo. O pão nosso é o maná, e o maná no Velho Testamento representava Jesus Cristo. Ele é aquele que mata a fome da nossa alma, do nosso coração, e também que cuida da sua igreja, não no sentido de cuidar aqui na terra simplesmente dos problemas que nós temos, mas é um cuidado de nos levar à perseverança e à confiança que mesmo no meio das tribulações, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ok, a gente vai parando hoje aqui, lembrando a você que assim como Jesus casou com a igreja, nós também temos um relacionamento, não é? Uns com os outros, que significa o relacionamento de amor. E eu convido a você a procurar a sua comunidade, a viver com relação, e é de coração para coração que nós fazemos esse convite para você ter um relacionamento de comunidade e que seja muito abençoado diante do Senhor, para a glória do Senhor. No próximo programa nós vamos tratar um pouco mais de alguns assuntos ligados à palavra de Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser.